Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de prototipação. Vamos ver uma ferramenta utilizada para prototipação de alta fidelidade, o QuantUX. Pessoal, na nossa agenda nós vamos ver novamente o esboço exemplo que nós vamos utilizar nessa aula, a ferramenta do QuantUX para prototipação, e dentro dele nós vamos ver a criação do nosso projeto, a prototipação em si com o exemplo da PM, compartilhando e exportando o seu projeto nessa ferramenta e, por fim, analisando os resultados de um teste feito com esse protótipo. Pessoal, esse aqui, só para relembrar, é o esboço que nós vamos utilizar de exemplo, tá bom? Então, é uma listagem de animais e tem algumas funcionalidades aqui, como, por exemplo, criar uma nova prescrição para um determinado animal. Pessoal, o QuantUX é uma ferramenta de design e prototipagem de alta fidelidade. Além disso, ela permite a gente construir protótipos iterativos. Então, a ideia é que a gente consiga chegar o mais perto possível da realidade, né, do protótipo final, para já colocar na frente do usuário e fazer testes de usabilidade, testar fluxos, entender como que o usuário se comporta ali, visualizar, analisar dados. Então, a ideia é que a gente consiga ali testar a nossa ideia antes de começar de fato a desenvolvê-la. Pessoal, então eu estou aqui na tela inicial do QuantUX, depois que vocês fazem o login, tá bom? Aqui a gente consegue, nesse botão aqui, criar um novo protótipo. Então nós vamos ver o passo a passo a partir de agora para poder fazer essa criação e ver os componentes que ele tem, como que a gente pode fazer isso. Então basta clicar no botão de Create, ele abre essa tela aqui. Nessa tela, pessoal, vocês vão colocar o nome do protótipo de vocês aqui e ele dá diversas opções de tamanho. Esses tamanhos aqui de baixo são mais para desenvolvimento mobile, ali, aquelas telas menores, tá bom? Nossa recomendação é que vocês usem desktop, ou seja, nós vamos fazer o nosso protótipo para a web. No final, pessoal, cliquem no botão Create para poder iniciar a criação do projeto de vocês. Pessoal, depois de criar no botão do Create, nós somos apresentados nessa tela. Essa tela tem diversas opções aqui em cima que eu vou falar para vocês, mas nesse momento vocês podem utilizar esse botãozinho aqui para poder simular, ou seja, realmente executar o protótipo e ver ele em funcionamento. E do lado de cá, quando vocês clicam nesse botão aqui, ele te dá a opção desse menu. Nesse menu eu posso voltar para o meu protótipo, eu posso começar uma simulação, eu posso duplicar, eu posso importar, caso eu tenha exportado um projeto, eu posso exportar o meu projeto, posso fazer várias modificações. Nesse item aqui, a gente consegue pegar os links dos testes para poder enviar para as pessoas, tá bom? Pessoal, então de início, nós vamos clicar nesse botão aqui, que ele adiciona uma tela nova, ou seja, vai adicionar uma screen aqui para a gente colocar os elementos de interface. Pessoal, então nessa tela aqui, eu já cliquei naquele botão de screen, ele adicionou essa tela aqui no fundo, e nós vamos ver agora esses menus que nós temos aqui. Nesse botão aqui, eu posso adicionar objetos, inputs, menus, imagens, carrossel, todos os elementos que a gente tem no desenvolvimento ali apresentando para o usuário. Então aqui é um exemplo, né? Quando eu clico aqui, ele me apresenta essa tela aqui. Basta eu clicar no elemento, arrastar e jogar aqui para frente e posicionar onde eu quero. Além disso, pessoal, nós temos alguns elementos básicos, como por exemplo, retângulo, textos. Nós temos elementos de lógica aqui, ou seja, eu posso fazer condicionais, eu posso adicionar, por exemplo, um JavaScript, eu posso adicionar uma requisição web, mas por hora a gente não vai ver esses itens aqui. Pessoal, então vamos ver de fato agora o desenvolvimento do protótipo. No caso específico aqui, eu quis iniciar com uma tela de login, porque ela é um pouco mais simples, ela é mais fácil, tá bom? Então, recordando lá do nosso processo, a ideia é o quê? Vocês podem visitar as inspirações que vocês fizeram nos passos anteriores, que vocês deixaram registrados, para quê? Para agora a gente poder saber como que eu vou implementar essa tela. Então aqui eu trouxe para vocês várias telas de login que eu fiz na fase de inspiração, para poder guiar o desenvolvimento da minha tela de login. Então, pessoal, o que eu fiz aqui agora, né? Eu fui adicionando os vários elementos da tela de login com base naquela tela daquelas telas de login anteriores. Então, aqui eu já estou com ela implementado no meu QuantUX. E aqui, pessoal, eu tenho a visão geral de todas as telas que eu implementei agora no meu sistema. Então, eu tenho o login,
eu tenho a listagem dos animais, né? Então eu tenho vários animais listados aqui. Coloquei aqui um botão de adicionar animal. Esse adicionar animal, ele abre essa tela aqui, que é um cadastro, né, de informações do animal. Do lado de cá eu tenho a prescrição, que abre essa tela aqui, que é para eu poder prescrever um medicamento para um determinado animal. Pessoal, além disso, se vocês repararem aqui em cima no menu, eu tenho esse botão aqui, onde você consegue selecionar os elementos. Eu tenho esse botão aqui que você consegue andar entre os elementos da tela, ou seja, eu consigo rolar para outras telas. Além disso, o modo design, pessoal, é onde eu consigo editar as informações dos componentes. Então, por exemplo, eu selecionei aqui esse botão de login. Quando eu seleciono ele me aparece as várias opções que eu tenho no botão. Por exemplo, eu posso trocar um background, eu posso trocar a cor da fonte, eu posso trocar o tamanho da fonte, posicionamento dos botões. Então, é no design que eu mexo com esse tipo de configuração. Vocês vão reparar que tem um outro botão chamado Prototype. Quando vocês colocam nesse modo, aí a gente vai fazer todas as navegações e iterações. Então, por exemplo, eu estou aqui com o mesmo botão selecionado, agora aparecem coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui adicionar um link. Quando eu clico aqui em adicionar um link, ele me dá algumas opções. Por exemplo, eu consigo linkar para outra tela. Então, eu consigo clicar aqui, adicionar o link, cliquei aqui, eu posso vir aqui e escolher uma outra tela. E aí ele vai fazer uma setinha para essa outra tela. E aí com isso eu consigo gerar todos esses elementos de iteratividade dentro do meu protótipo. Então aqui, pessoal, é o resultado dessa criação desse link. Então ele exibe que o login está linkado, ou seja, quando eu clicar aqui nesse botão de login, ele vai para essa tela de listagem de animal. Aqui ainda, pessoal, tem algumas outras configurações, a gente não vai entrar em detalhes, mas eu posso, por exemplo, remover clicando nesse botão aqui de X e ele me diz qual é a ação, né? Uma ação de clique aqui. Pessoal, além disso, é importante a gente conseguir compartilhar o nosso protótipo. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo o sistema, criar a primeira vez o protótipo, cliquem nesse linkzinho aqui, é só vocês colocarem aqui o e-mail da pessoa. Claro, a pessoa já precisa estar cadastrada no sistema, tá? Então tem que fazer o cadastro antes. E aí vocês vão conseguir editar isso de forma colaborativa, tá bom? Pessoal, além disso, é importante que vocês façam o backup do projeto de vocês sempre que vocês terminarem a atividade. Então, para isso, venham no menu, exportar e escolham esse formato aqui, zip file. Clicando aqui, ele vai baixar toda a estrutura de dados, todos os arquivos do projeto de vocês, para vocês depois, por exemplo, se por acaso acontecer alguma coisa e vocês perderem, vocês poderem importar novamente. E nesse botão aqui de Share, a gente consegue compartilhar o projeto com o cliente. Então eu destaquei aqui, Share this app, essa parte de teste. Então se vocês copiarem esse link aqui e mandarem para o cliente de vocês, ele vai conseguir usar, navegar no sistema, e isso vai aparecer depois ali no registro dos dados de usabilidade. Vai gerar mapa de calor, vai gerar um vídeo que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Pessoal, vamos lá então, vamos dar uma olhada agora nos testes de usabilidade, no resultado dos testes. Então, no primeiro item que a gente tem aqui, testes, a gente consegue ver todas as execuções dos testes feitas pelos usuários. Então aqui eu posso, por exemplo, anotar se eu sei quem foi que fez o teste, né? Então em cada teste, cada vez que vocês compartilham aquela URL e o usuário ele vai lá e de fato usa, fica registrado aqui um vídeo de como esse teste ocorreu. Então eu posso vir aqui e dar o play. Então esse aqui é um teste que eu fiz, né? Eu vim aqui, escrevi o meu nome, botei a senha, fui para o login, fui navegando, fui de uma tela para outra, inseri uma informação aqui na prescrição do animal, fiz aqui a troca de datas e salvei essa prescrição. Então, como vocês podem ver, a gente consegue ver como que o usuário se comportou ali no sistema, se ele travou em alguma coisa. Então esses testes são muito úteis. Além disso, pessoal, aqui nos Analytics a gente consegue ter uma visão um pouco mais detalhada do que aconteceu. Então, por exemplo, nós temos aqui um mapa de calor, né, um heat map,
que mostra por onde que ele interagiu, né, no sistema, onde ele clicou, passo a passo dele. Eu tenho aqui também a jornada do usuário, ou seja, por onde, qual o caminho que ele fez, né? Então ele veio por aqui, depois ele veio para cá, depois ele clicou aqui. Então eu consigo ir olhando como que esse usuário ele navegou aqui pelo meu sistema. Com todo mundo, né? Eu posso ver individuais, né? Eu posso selecionar as tasks específicas. Então, pessoal, eu posso remover aqui e colocar só como que está o usuário, né? Qual teste, como é que foi. Então, tem vários detalhes aqui que a gente pode analisar com relação à experiência do usuário. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima aula.